E aí, gente, beleza? Meu nome é Elias e nós vamos para o segundo vídeo da série de O que eu aprendi com o Kiwi. Primeira parte, a gente vai criar um ambiente, né, de programação. A gente vai instalar o Python, vai instalar o Kiwi e o Kiwi MD. Em seguida, a gente vai pegar uns exemplos que tem na documentação lá do Kiwi e vamos executar para ver no que dá, ver se funciona, certo? Então aqui, para início, eu tenho um gist que foi cedido pelo Fábio e eu fiz um fork para o meu GitHub. Vocês podem também fazer um fork desse gist do Fábio, porque ele está sempre atualizado. Vocês podem ver que aqui ele está orientando para quem usa o Ubuntu 18.04, tá? Só que lá na original do Fábio já tem para 20.04. Os dois links, tanto esse como o original do Fábio, vai estar sempre atualizado, vão estar na descrição, certo? Então aqui você vai fazer a instalação do Python. Aqui ele está dizendo que não rode como root, não pode rodar como root. Sempre que pedir a senha, você vai colocar seu password. E o seu usuário precisa ter permissão para rodar sudo, certo? Então aqui ele começa fazendo um testezinho, aí você vai fazer a atualização do apt-get, né, da sua lista. Aí você começa a instalar, linha por linha. Só lembrando, tem que ser linha por linha, certo? Então vamos lá. No final, aqui, você vai ter as versões. Eu, por exemplo, estou usando a 385, né? Se eu for aqui no meu terminal e colocar Python 3, ele vai me informar aqui a versão 385, certo? Eu não coloquei nenhuma dessas versões aqui, eu só simplesmente alterei aqui, pyenv install 3.8.5. Aqui eu vou definir qual é o Python global. Lembrando que ele botou ambos aqui, mas você escolhe sempre um. Python 2 ou Python 3. Eu escolhi Python 3, 385 aqui no meu, certo? E aqui ele vai fazer o reload, né, do bash rc. E você vai usar, para quem usa Python 3, vai usar somente essa linha, tá? Eu até nem aconselho pensar em usar o Python 2, porque já está obsoleto, né? Existe aplicações feitas em Python 2, mas a gente no curso a gente vai só usar o Python 3, beleza? Então aqui, como eu já falei, o gist vai estar na descrição, os dois, para quem quiser usar o do Fábio, que aliás ambos são do Fábio, né? E vamos lá para o Kiwi. No Kiwi, né, a gente tem aqui a forma de instalar o Kiwi. Eu cheguei nesse manual através do Kiwi MD. Eu fui aqui em Get Started, manda fazer o pip install. Aqui ele diz o seguinte: para usar o Kiwi MD, você precisa primeiramente instalar o Kiwi, porque o Kiwi MD depende diretamente do Kiwi. Então, se você clicar aqui, ele vai me direcionar para esta aba aqui. E vai criar outra, certo? Eu escolhi aqui o sistema operacional que eu utilizo. Eu utilizo Linux, né? E eu vou escolher a forma pip. Clicando na forma pip, ele já leva para onde a gente estava, certo? Então você começa aqui fazendo Python -m pip install upgrade e vai instalar o virtualenv.
Aqui você vai fazer criar um ambiente virtual, né, o Virtual Env. Eu deixei esse nome, mas esse nome pode ser modificado, você pode colocar o nome que desejar, certo? E aqui, nesse passo 2, a gente vai usar o ambiente virtual de fato. Então, assim, se você usa o Windows, usa esse comando. Se você usa o DOS, né, o CMD, você usa esse comando. Como a gente está usando o Linux, a gente vai na pasta que a gente criou lá, o Virtual Env, aí bota source, nome do seu Virtual Env que você criou, bin.activate. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer esse comando aqui, eu fui para a pasta que eu costumo colocar meus programas. Eu fui programação, documentos, programação e criei aqui, simplesmente, certo? Eu posso abrir um terminal aqui, ó, e abrir no terminal. Abrindo o terminal, ele já me direciona para a pasta que eu estou, certo? E eu vou colocar do jeito que está lá. Source. O nome da pasta. Basta pressionar aqui a primeira letra e dar um tab que ele já preenche para você, certo? Bin. Por que bin? Porque dentro dessa pasta tem uma pasta chamada bin, certo? E activate. Porque dentro de bin temos um arquivo chamado activate. Está aqui ele, certo? Observe que quando eu dou um enter, ele vai entrar no nosso ambiente virtual. Ó, está dizendo para a gente que está no ambiente virtual venv. Então eu posso sair desse diretório aqui e navegar em qualquer diretório. Por exemplo, eu vou colocar cd e ele vai voltar para o meu diretório raiz, mas ele continua usando o meu ambiente virtual. Aqui no ambiente virtual, eu posso instalar o Python, que a gente viu logo no começo. Eu vou instalar o Kiv e vou instalar o KivMD, certo? Aqui ele simplesmente criou o ambiente virtual. Então vamos lá, instalando o Kiv. Ele dá aqui as rodas pré-compiladas e a gente vai simplesmente copiar e colar e dar um enter. E ele já instala o Kiv pra gente, certo? Basicamente é só isso. Depois que a gente fizer isso, a gente continua no nosso ambiente virtual e volta para o KivMD. Pronto. A gente vai fazer pip install KivMD no nosso ambiente virtual. Simplesmente assim. Aí a gente instala e está tudo pronto. Agora vamos fazer um pequeno teste para ver se nosso ambiente virtual já está funcionando. Eu vou aqui na documentação do KivMD e vou aqui em componentes. Dentro de componentes nós temos vários modelos aqui de componentes. Nós temos botões, temos cards, carrossel. Se você clicar, você vai observar que ele tem o código, depois ele apresenta como ficaria no seu computador, um seletor. Ó, que mais legal. Mas para apresentar e dar aquele gostinho, aquele saborzinho de adocicado, a gente vai mostrar aqui um Navigation Drawer, que é o que eu gosto mais de utilizar. Então aqui você vê o Navigation Drawer, que é uma gavetinha. Quando você clica no botão de menu,
ele abre essa gavetinha para a direita ou para a esquerda, dependendo da configuração. E a gente vai descer um pouquinho, aqui um exemplo simples, certo? Vamos copiar esse exemplo aqui. Copiei esse exemplo. Eu vou aqui usar o meu Visual Studio. No próximo vídeo eu vou ensinar como configurar o ambiente virtual para abrir diretamente no Visual Studio. Na verdade não. Vou criar aqui um arquivo diretamente na área de trabalho. Novo. Vou abrir aqui um bloco de notas. Cola. E vou salvar como arquivo .py. Salvar. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Vou dar aqui instalação. Não. Tela principal. Vocês vão ver um dos primeiros erros que eu cometi na hora de gerar a aplicação usando o Buildozer, certo? Eu não vou demonstrar, mas eu vou dizer o que acontece quando a gente vai compilar, a gente vai empacotar a aplicação estando o código fonte na área de trabalho. Vocês vão ver. .py. Salvamos aqui na área de trabalho, certo? Aqui o nosso código, ainda não estamos usando a IDE. Agora a gente vai navegar até a área de trabalho. Observa só. Eu vou dar um pwd para ele me dizer onde é que eu estou. Então eu estou aqui em Home Elias. Então se eu estou em Home Elias, eu posso dar um ls para verificar as pastas que estão dentro da pasta Elias. Então eu tenho aqui área de trabalho, olha só. Estão percebendo alguma coisa estranha aí, porque área de trabalho, ela está entre aspas, tá? E ela está entre aspas simplesmente porque área de trabalho, ela está separada. O nome está separado, certo? Esse é o principal erro que as pessoas cometem quando vão usar o Buildozer. A pasta não deve ter caracteres de separação, não pode ter caractere vazio. Por isso que eu coloquei todos os meus projetos dentro da pasta documentos, certo? Coloquei todos os meus projetos dentro da pasta documento, para evitar essa separação do nome do diretório e não dar erro lá na hora de fazer o empacotamento. Vamos lá, então vamos lá, cd, para finalizar, área, ele já preenche para mim, eu botei um A com o sinal de agudo e dei um tab, um A maiúsculo, ele já preencheu, dá um enter, vou fazer a listagem ls -l, só para poder listar como se fosse uma lista mesmo, né? Não colocar os arquivos um ao lado do outro, colocar um abaixo do outro. Então a gente tem aqui o arquivo chamado tela principal.py. Como é que eu faço para executar essa aplicação? Simplesmente eu ponho Python 3 e o nome tela principal.py. Observa que eu vou dar um enter e ele carregou para você, ó, como é bonito, certo? E se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer a gavetinha, só que ela tá toda não preenchida. Bom, para a gente não estender muito o vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui esse arquivo e vou substituir o conteúdo dele por um Navigation Drawer
mais completo. A gente não vai usar esse completão, a gente vai construir o nosso, tá? Mas assim, para efeito de visualização, eu vou copiar ele aqui, completão. Aqui o completão, certo? Então vou copiar aqui. É interessante que você comece a fazer alterações, mexer mesmo nesses exemplos, fazer alterações, para que você possa entender como funciona esses widgets, né? Vou salvar aqui e vou rodar o mesmo comando porque o arquivo continua com o mesmo nome. Python 3, tela principal. Olha só que legal, gente, olha só. Aqui ele já tem uma telinha. Vou fazer o navegador, vou escolher a tela 2. Olha que ele mudou de tela. Maravilhoso, hein? Ó, tela 1, tela 2. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente vai construir esse Navigation Drawer passo a passo. Grande abraço.